Ok, pessoal, como muitos já sabem, né, a classificação internacional de doenças, ela correlaciona determinadas doenças com atividades quinais, com classificações nacionais de atividades econômicas. Existe essa correlação que vai gerar o nosso famoso nexo técnico epidemiológico, né? A CID-10 relaciona alguns agentes de riscos relacionados às doenças do trabalho, que tem a relação com a classificação nacional de atividade econômica da empresa, e isso gera aquilo que nós conhecemos como nexo técnico epidemiológico previdenciário. O comunicado de acidente de trabalho que a empresa emite também vão gerar os nossos índices B91, B92, B93, B94, que servem para a avaliação do FAP, assim como os casos de nexo técnico epidemiológico previdenciário e doenças frutos de condições especiais do trabalho, que está relacionado a algum agente químico específico, que em uma forma ocasional, especial, é utilizado em determinada atividade econômica, mesmo que não há registros desse agente químico em determinada atividade econômica, que pode gerar uma doença ocupacional, uma doença fruto do trabalho, que vai também ser classificada em B91, B92 ou B93 e B94 para gerar os índices que vão resultar no FAP. Então, indo adiante, né, a gente vê que esses índices, o B91, B92, B93 e B94, que são as classificações dos nossos acidentes, eles vão gerar o índice de gravidade, o índice de frequência e o índice de custo. Esses índices são os responsáveis por estabelecer o valor do nosso FAP, que vai multiplicar o RAT, que consequentemente multiplica também toda a folha de pagamento, incluindo o 13º salário, e resulta na nossa alíquota previdenciária que a gente conhece como SAT, o SAT. Então, a partir desse momento, a gente sabe, o FAP ele pode reduzir o RAT pela metade, ou ele pode duplicar o RAT. Ou seja, o FAP ele pode reduzir em 50% o meu RAT, ou ele pode aumentar em 100% o meu RAT. Se o FAP aumentar em 100% o meu RAT, eu vou ter aquele RAT que é ajustado pelo FAP, que vai multiplicar toda a folha de pagamento, incluindo o 13º salário, e isso vai resultar na alíquota previdenciária que a minha empresa tem que pagar, que é o SAT. Então, a importância de avaliar a segurança do trabalho, a importância de fazer uma gestão do FAP, está em principalmente realizar a gestão desses índices, o índice de gravidade, o índice de frequência e o índice de custo. Então, quando a gente tem um índice de gravidade, eu sei que o índice de gravidade é os meus benefícios por auxílio-doença, ou meus benefícios por auxílio-doença, que é o B91, que vai multiplicar esse valor aqui, 0,1, que é o multiplicador dele. Quando eu estou avaliando meu índice de gravidade, o objetivo é dar maior peso ao acidente mais grave. B92, que está relacionado à invalidez permanente, ele vai multiplicar por 0,3. Lembrando, o trabalhador que está afastado mais de um ano devido a alguma doença ocupacional ou algum acidente dentro da tua empresa, mais de um ano, esse trabalhador já faz parte do B92. Então, ele vai contabilizar no B92 e vai ter um peso maior, 3 vezes maior que o B91. O B93, que é o óbito, ele tem o maior peso de todos. Ele tem um peso 5 vezes maior que o B91 e que o B94. Ele tem um peso 5. Então, um óbito, além de colocar a tua empresa diretamente na faixa malus do FAP, que eu já vou explicar o que é a faixa malus, ele é extremamente prejudicial e aumenta em muito o índice de gravidade da tua empresa, consequentemente aumentando o FAP. E o B94 são os acidentes de trabalho que ocorreram dentro da sua empresa, o machucado devido a alguma máquina, equipamento, que o trabalhador foi afastado. Lembrando que esse B94 e B91 trata-se de afastamentos superiores a 15 dias. Isso tudo é multiplicado por 1.000, dividido pelo número de vínculos empregatícios que tem a tua empresa, o número de vínculos empregatícios que tem a empresa, o número de todos os teus empregados. Aí eu calculo, a partir desse momento, o índice de gravidade da minha empresa
para estabelecer o meu FAP. Em segundo lugar, que tem um outro índice também, que é o índice de frequência. O índice de frequência é simplesmente o somatório de todos os meus acidentes que são B91, as doenças ocupacionais, todos os B92, todos os B93, que são óbitos, e os B94, que são os acidentes dentro do meu ambiente de trabalho. Tudo isso dividido pelo número de vínculos, né, vezes 1000. E aí, inclusive os acidentes que não têm CAT emitida, eu já mencionei que a CAT pode ser emitida por um hospital devidamente credenciado com o INSS, então por isso que a empresa tem que acompanhar todos os atestados médicos que é trazido pelo trabalhador. Essas CATs todas vão gerar aquilo que eu conheço como índice de frequência. Claro que o B94, B91 tem que ser afastamentos superiores a 15 dias, e o B92 é o afastamento que já está há mais que um ano, ele já é considerado um B92, caso de invalidez permanente, B93 é o óbito. E temos também o índice de custo, né, que é o valor total do benefício dos afastados, né, o montante de valor total dos benefícios dos afastados, dividido pelo valor da remuneração que eles recebiam, que era paga pelo estabelecimento. Então, o que eu tenho? Eu tenho o valor total desses benefícios dividido pelo valor total da remuneração que era paga aos segurados pelo estabelecimento, e com isso eu calculo aquilo que eu conheço como índice de custo para a minha empresa. E aí, por fim, a gente tem esses três índices. Eu tenho o índice de custo, eu tenho o índice de gravidade, tenho o índice de frequência. E o que eu faço? Eu vou lá no meu percentil. E vou calcular o percentil de gravidade, por exemplo. Primeiro percentil que eu vou calcular é o percentil de gravidade. A partir do momento que eu estabeleci o índice de gravidade da minha empresa, ele vai ser comparado com os índices de gravidade das outras empresas. Eu lembrei já para vocês que o nosso RAT ele varia de 1 a 3%, vai depender da subclasse KNAI da empresa. Então, quando a gente trata do assunto FAP, eu estou tratando da questão da subclasse KNAI das empresas. A subclasse KNAI da minha empresa concorrente, que concorre pelo mesmo mercado de trabalho que eu, concorre pelo mesmo mercado, que vende os produtos semelhantes ao meu dentro do mercado, essa empresa vai ter a mesma subclasse que a minha. Então, digamos assim, eu tenho uma empresa que vende determinado produto, a outra empresa que vende o mesmo produto, que concorre diretamente comigo, vai ter a mesma subclasse que a minha empresa. E a minha empresa vai ter um índice de gravidade e essa outra empresa vai ter um índice de gravidade. Se essa outra empresa for melhor que eu na avaliação dos índices, for melhor que eu no índice de gravidade, se ela tiver um índice de gravidade menor que o da minha empresa, e a minha empresa tem um índice de gravidade maior que essa outra empresa que eu estou concorrendo, ela vai ficar posicionada com um N ordem menor. Ela pode ficar posicionada, por exemplo, em segundo, terceiro, quarto lugar. E a minha empresa pode estar em 100º lugar. Eu tive muitos acidentes graves. E aí o que acontece? Eu vou ter um percentil de gravidade maior que essa outra empresa que eu estou concorrendo. O mesmo vale para a questão do percentil de frequência. É a mesma fórmula. Eu tenho um índice de frequência muito maior, e a outra empresa que concorre comigo, que vende o mesmo produto que eu, que concorre pelo mesmo mercado que eu, tem esse índice de frequência muito menor. Ela vai ter, consequentemente, uma classificação melhor que a minha empresa, em função do índice de frequência dela ser menor. Essa classificação dela vai posicionar ela com N ordem mais abaixo. Ela pode ficar em segundo lugar nas empresas com menor índice de frequência. Ela vai ficar com N ordem menor e, consequentemente, ela vai ter um percentil de frequência menor que a minha empresa. O mesmo vai valer para a questão de percentil de custo. Eu utilizo a mesma forma e aplico a mesma forma e calculo o percentil de custo. A partir do momento que eu gerei os percentis de custo, eu tenho aquilo que a gente conhece como índice composto. E o índice composto, quando eu vou calcular o índice composto, eu tenho que ver que é 0,5, peso 5 é dado para o percentil de gravidade. De novo, o percentil de gravidade ele está recebendo aqui no índice composto um peso maior. A gravidade, quanto mais graves os acidentes, maior, mais a empresa vai pagar.
0,35 percentil de frequência também. A frequência dos acidentes também é um fator que deve ser considerado. E 0,15 vezes o percentil de custo. O percentil de custo tem o menor fator de todos. Tudo isso eu multiplico por 0,02. E com isso, se eu tiver um índice composto menor que 1, o resultado disso sendo menor que 1, o meu FAP vai para a faixa bônus. Isso significa que eu já vou ter um desconto no FAP, eu já vou ter um desconto nas minhas alíquotas previdenciárias. Então, eu tendo um RAT de 3%, eu já vou ter um desconto nesses 3%. Eu já vou pagar menos que 3%, que vai incidir no montante de salário de todos os colaboradores, incluindo o 13º salário. Então, eu vou ter um índice composto, que, por exemplo, vai ser menor que 1, e ele vai multiplicar esse 0,5 e eu já vou pagar um FAP, eu já vou ter um FAP 0,8, 0,6. Se eu tiver um índice composto 0, eu vou ter um FAP de 0,5, então eu vou reduzir pela metade meu RAT. Eu vou reduzir meu RAT pela metade. Se o meu RAT for de 3%, eu vou reduzir ele para 1,5. 1,5 sobre o montante de salário de todos os colaboradores, incluindo o 13º salário, faz uma boa diferença se fosse, por exemplo, 3 ou até 6, porque o FAP pode multiplicar o RAT. Então, se o FAP multiplicar o RAT para 6, eu vou pagar 6%. É uma diferença enorme. Imagina uma empresa, um estabelecimento que tem 15 mil funcionários. Lembrando que o FAP é por estabelecimento. Agora, se ele for para faixa malos, eu posso ter um FAP maior, eu vou ter já um FAP maior que 1, eu já não vou mais ter o desconto. Ou seja, se eu tiver um RAT de 3%, eu vou pagar mais que 3%. Provavelmente eu já vou pagar mais que 3%. Eu posso pagar até 6%. E essa fórmula que vai se aplicar aqui, eu já não vou mais ter o desconto no meu FAP, e a minha empresa vai pagar uma alíquota previdenciária muito maior. Isso aí pode chegar à casa de milhões, principalmente uma empresa que tem muitos empregados, muitos colaboradores. A questão é que eu tenho que fazer a gestão dos meus índices, custo, frequência e gravidade. E como eu faço essa gestão? Assim, olha, a gente pode analisar na guia de análise de acidente de trabalho, como eu já expliquei diversas vezes. Na guia de análise de acidente de trabalho é explicado e é classificado é classificados os acidentes de trabalho. É classificado o acidente de trabalho, ele pode ser fatal, que é o óbito, grave, moderado ou leve. Então, se eu tiver um acidente de trabalho grave, é um acidente que já causa um afastamento do trabalhador superior a 30 dias. Um afastamento superior a 30 dias um afastamento de 30 dias superior a 30 dias, já é considerado um acidente grave, de acordo com a guia de análise de acidentes do trabalho. Eu posso chegar na minha empresa, uma empresa que tem um bom sistema, uma empresa que faz os registros dos acidentes do trabalho, que registra as datas, os dias que o trabalhador ficou afastado. Eu posso fazer um diagrama de Pareto para verificar quais são os setores que há maior gravidade de acidentes. A partir desses setores, que eu vou identificar no meu diagrama de Pareto, eu vou para cima deles com questões de campanhas, treinamentos, aplico Kaizen de segurança se for necessário junto com a equipe de qualidade, renovo os procedimentos de segurança ocupacional dentro desses setores, faço uma campanha bacana, legal, para reduzir os índices de acidentes, renovo os checklists que tem que ser aplicado, converso com os supervisores, treino a gerência responsável por esses locais, e a gente com isso consegue reduzir pelo menos um pouco o nosso índice de gravidade, fazendo com que ele afete menos o nosso FAP, o nosso numerador, que é o FAP. É uma das alternativas que a gente pode adotar em relação ao índice de gravidade. Esse tipo de gestão, procurar os setores dentro da empresa a partir de um diagrama de Pareto e resolver o problema diretamente nesses setores. Outra consideração que pode ser feita é a questão do índice de frequência. Eu posso também fazer o mesmo diagrama de Pareto dentro da minha empresa e verificar quais são os setores que eu tenho maior frequência de acidentes, por exemplo.
maiores casos de B91, B92, B93 e B94. E eu chego nesses setores e também aplico as questões, a partir do diagrama de Pareto, identificando esses setores dentro da minha empresa, eu aplico as considerações que devem ser feitas em relação aos checklists, aos procedimentos de segurança ocupacional, aplico um Kaizen de segurança, se for necessário, também é muito importante o Kaizen de segurança porque ele afeta também principalmente a cultura do setor, tento implementar nesse setor uma cultura de segurança e com isso reduzir muitos acidentes desse setor, a frequência de acidentes desse setor, só com isso eu já vou afetar bastante aquilo que é o nosso FAP, o nosso fator acidentário previdenciário. Então, o índice de custo, a melhor forma de fazer a gestão desse índice de custo é pegar os profissionais que estão afastados e botar auxiliares de enfermagem para ir fazer visitas, oferecer também a possibilidade desse trabalhador retornar para suas atividades, sendo que, claro, ele não vai poder retornar para a atividade que resultou no acidente, mas ele pode fazer uma atividade alternativa dentro da empresa, entendeu? Uma atividade que não necessite utilizar o membro que ele precisa recuperar, por exemplo, se ele quebrou um braço, colocar ele numa atividade que ele não precisa utilizar esse braço, oferecer outras atividades alternativas para esse trabalhador, para que ele possa voltar o mais rápido possível para dentro da empresa e execute suas atividades. A empresa ela tem que continuar buscando o trabalhador que foi afastado, oferecendo condições para que ele retorne ao seu trabalho da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Então muitas empresas simplesmente abandonam o cara que está afastado, já que é o governo que vai pagar o salário dele, né? Quem pagou as custas do tratamento também foi o governo, muito provavelmente, e aí a empresa meio que abandona esse cara e deixa esse cara afastado, mas isso aí gera um aumento no índice de custo e, consequentemente, um aumento no FAP da empresa. Então, a empresa muitas vezes paga uma alíquota que ela nem sabe de onde ela está pagando. Então, pessoal, o que é importante a gente saber em relação ao FAP é que as empresas, muitas vezes elas não têm isso aí, elas não oferecem esses valores, esses dados para a área de segurança do trabalho, que pode ter uma influência positiva, que pode ajudar e muito na redução desses valores, desses índices. Muitas vezes a segurança do trabalho nem fica sabendo, a área de SESMIT nem fica sabendo do FAP da empresa. E é justamente a área do SESMIT que tem poder para tentar resolver aquilo que está aumentando esses índices. E muitas empresas, às vezes, acabam que não passam isso aí fica para a área de contabilidade, que faz a contabilidade e simplesmente paga. Mas é um valor, trata-se de um valor, trata-se de uma carga tributária que pode ser reduzida na empresa e a empresa tem que consultar o SESMIT para se fazer a gestão do FAP. Eu dei algumas dicas de como a gente pode começar a fazer um ataque para reduzir esse valor, começar a gerenciar esse valor, principalmente nos setores que são mais afetados e começar com isso reduzir esses valores, o índice de gravidade, o índice de custo e o índice de frequência. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido tudo em relação ao FAP. Muito obrigado, tchau.